podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana, mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto, e assim descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios.
O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o Planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto Planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do Cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024. O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície, sem ferver ou congelar.
Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search. Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros. Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c, ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra. Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará. O GJ 1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa.
Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ 1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado. A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri b. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri b leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri b provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações. Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno, e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e, finalmente, poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. Deixa eu te contar uma história. Em um sistema estelar muito, muito distante, para ser preciso, a 2.600 anos-luz de distância, existe um exoplaneta chamado Kepler 1658b. É um gigante gasoso que se assemelha ao nosso Júpiter, mas o que o diferencia de Júpiter é que esse pobre planeta está condenado. Ele está girando em direção à sua estrela-mãe, o que eventualmente terminará em uma colisão explosiva. Sabe o mais interessante? Os astrônomos teriam permanecido totalmente ignorantes desse fato se não fosse por uma pequena pista. Foi uma mudança realmente minúscula na órbita do planeta que não teria sido notada se os astrônomos não tivessem comparado mais de uma década de dados recebidos por diferentes telescópios. Mais precisamente, os cientistas têm observado a passagem do exo-Júpiter entre nosso planeta e sua estrela-mãe uma vez a cada 2 semanas nos últimos 13 anos. E eles notaram que a órbita do planeta está ficando cada vez menor. Todos os anos, Kepler 1658b precisa de 131 milissegundos a menos para completar uma volta em torno de sua estrela. Se essa tendência continuar, o planeta deverá colidir com sua estrela em 2,5 milhões de anos. Mesmo antes dessa descoberta, modelos de computador previam que alguns planetas poderiam chegar ao fim colidindo com suas estrelas. Mas esta é a primeira vez que os astrônomos têm alguma prova real de tal resultado, medindo mudanças quase imperceptíveis na órbita de um planeta. Eles agora sabem com certeza o que acontece quando um planeta vai colidir com sua estrela, mesmo que provavelmente não estejamos por perto para testemunhar isso. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o planeta condenado. Ele foi descoberto pelo agora aposentado telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era encontrar planetas orbitando outras estrelas, também conhecidos como exoplanetas. E o primeiro exoplaneta que o telescópio detectou foi o gigante gasoso de que falamos.
mas os astrônomos levaram cerca de uma década para confirmar que esse objeto espacial era de fato um exoplaneta. Este mundo é como uma versão mais densa de Júpiter. Quero dizer, pegue 6 Júpiteres, enrole-os em uma bola cerca de 1,1 vez mais larga e pronto! O planeta está travado em relação à sua estrela-mãe, o que significa que ele faz uma volta completa toda vez que termina uma volta ao redor da estrela. Como resultado, o mesmo lado do gigante gasoso está sempre voltado para a estrela. É o que acontece com a Lua. Nosso satélite natural está travado em direção à Terra. É por isso que vemos apenas metade de sua superfície. Agora, o que está fazendo o exojúpiter ser puxado para sua estrela? O mesmo processo que está empurrando a Lua para longe da Terra. Quando uma lua orbita um planeta ou um planeta orbita uma estrela, suas forças de gravidade interagem e puxam a massa do outro. É isso que causa as marés na Terra. Esse puxão libera um pouco de energia. Pode fazer um objeto acelerar e desacelerar. No primeiro caso, um corpo espacial se moverá mais alto. No segundo, ele começará a se mover para baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o gigante gasoso. Sua estrela-mãe tem 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, não é de admirar que suas forças de maré estejam diminuindo gradualmente o movimento do planeta, fazendo-o cair para dentro. Isso tudo soa meio trágico, mas essa colisão potencial não é nem de longe a coisa mais estranha que está acontecendo no espaço. Vejamos outras. Por exemplo, Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a escurecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse para substituir o nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças podiam ser vistas a olho nu. Não é de admirar, o brilho da estrela caiu 2/3. Naquela época, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueou parcialmente sua luz. Que tal exoplanetas de algodão doce? Eles são planetas particulares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem um mais popular parque de diversões, esses planetas são enormes. Pensando bem, os cientistas frequentemente descobrem coisas estranhas no espaço. Alguns parecem bolhas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os Odd Radio Circles são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles podem ser restos de supernovas. Mas alguns astrônomos chegam a afirmar que eles podem ser as gargantas de buracos de minhoca, túneis hipotéticos entre dois pontos muito distantes no espaço. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram sprites azuis e elfos girando acima da superfície do planeta. São dois tipos de flashes de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, tais flashes geralmente acontecem no auge de 96 km acima de grandes tempestades. Planetas interestelares não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais flutuantes viajam pelo universo e podem acabar em qualquer lugar. São muito difíceis de encontrar. Planetas interestelares produzem apenas emissões fracas, mas não faz muito tempo que os astrônomos avistaram o menor planeta interestelar da Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. Rajadas rápidas de rádio são rajadas de ondas de rádio incrivelmente brilhantes. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio vem de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente os astrônomos detectaram algumas originárias de nossa galáxia, e a fonte é um magnetar a apenas 30 mil anos-luz de distância do nosso planeta. Se existir, a massa nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, essa substância é espremida em emaranhados de material semelhantes a espaguetes. Ela pode quebrar, mas apenas se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança havia acabado de desaparecer.
Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente estaria muito longe para os astrônomos verem claramente as estrelas, a menos que sejam enormes. E a estrela de que falamos era enorme. Estava brilhando 2,5 milhões de vezes mais que o Sol. Os astrônomos viram essa estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela tinha desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se apagam em supernovas extremamente brilhantes, mas os astrônomos não notaram nada disso neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem desencadear uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. Existem buracos negros, e pode haver mini buracos negros, mesmo que sua existência ainda não tenha sido comprovada. Ao contrário de seus irmãos massivos, os mini buracos negros hipotéticos podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Sua massa pode variar, mas apenas uma coisa minúscula pode ter a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A mais de 7.000 anos-luz da Terra está a Nebulosa da Águia, um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, uma região ativa de formação de estrelas. Não é super legal? Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados, até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito, muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler-22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler-22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá.
Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler 22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler 22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler 22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler 22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler 22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler 22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler 22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler 22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler 22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não. E se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler 22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler 22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler 22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler 22b.
Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia.
Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a Leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Esse planeta, sim, esse mesmo, não deveria existir, mas existe. Um planeta recém-descoberto gira em torno de uma estrela muito menor e mais fraca que o nosso Sol. O planeta, entretanto, é enorme. Uma estrela tão pequena não poderia criá-lo, então é como encontrar um ovo de avestruz em um galinheiro. Uma equipe da Universidade Penn State criou uma ferramenta especial chamada Habitable Zone Planet Finder. Trata-se de um instrumento que deve encontrar planetas ao redor de estrelas fracas e frias. Ele está conectado a um grande telescópio no Texas. A ferramenta observa a luz dessas estrelas, que está principalmente no infravermelho próximo, além do que nossos olhos podem ver. Esse dispositivo pode detectar alterações na velocidade de uma estrela causadas por um planeta. Se o movimento de uma estrela mudar ligeiramente, isso significa que deve haver uma atração gravitacional nas proximidades.
planetas. Anos atrás, essa técnica ajudou a encontrar o primeiro exoplaneta conhecido em torno de uma estrela como o nosso Sol. Hoje, aprimoramos esse método para fazer medições mais precisas. Nosso principal objetivo é encontrar planetas semelhantes à Terra. Eles devem ser rochosos e estar localizados em zonas habitáveis, áreas ao redor de estrelas onde poderia existir água líquida. A técnica Doppler ainda não é muito boa para encontrar mundos semelhantes à Terra, mas funciona bem em estrelas frias e fracas. Foi assim que descobrimos o impossível LHS 3154b. Os planetas geralmente se formam em discos feitos de gás e poeira no espaço. Imagine uma nuvem plana e giratória de partículas minúsculas. Essas partículas se juntam e grudam umas nas outras, criando um disco plano e giratório. Com o tempo, esses pequenos pedaços se combinam para formar um núcleo sólido. Esse é o ponto de partida para um planeta. Uma vez que o núcleo está lá, ele atrai mais poeira e até mesmo gases como hidrogênio e hélio. Mas criar um planeta dessa forma não é fácil. Eles precisam de muita coisa, massa e materiais. Esse processo é chamado de acreção do núcleo. As estrelas são uma grande ajuda nesse processo. Normalmente, as estrelas grandes têm mais gravidade, portanto, podem reunir mais coisas para formar planetas. Mas a estrela que descobrimos recentemente não é muito grande. Ela é 9 vezes menor que o nosso Sol. Uma estrela tão pequena não deveria ter um disco grande o suficiente para formar um planeta pesado. Para isso, seu disco deveria ser pelo menos 10 vezes maior. Mas esse planeta pesado, o LHS 3154b, existe. Esse planeta misterioso é 13 vezes mais pesado que a Terra. Seu tamanho é semelhante ao de Netuno. Está a cerca de 50 anos-luz de distância de nós, na constelação de Hércules, o que em termos espaciais é muito próximo. O planeta também está muito próximo de sua estrela, completando 1 ano em quase 4 dias. Essa descoberta está fazendo com que os cientistas repensem suas ideias sobre como os planetas e as estrelas surgem. Há novas teorias surgindo. Por exemplo, uma teoria chamada instabilidade gravitacional. Ela diz que, em vez de as peças se juntarem pouco a pouco, o material no disco entra em colapso de uma só vez, criando diretamente um planeta. Mas mesmo com essa teoria, é difícil explicar como um planeta tão pesado poderia se formar sem um disco realmente maciço. Levará algum tempo para descobrirmos a verdade. Esse não é o primeiro planeta que nos faz duvidar de nossas teorias. Recentemente, os cientistas encontraram outro planeta chamado Hala. Ele está orbitando uma estrela chamada Baekdu, e assim como o anterior, não deveria existir de fato. Ele está muito próximo de sua estrela. As estrelas mudam muito durante suas vidas. Normalmente, quando uma estrela se torna grande e se prepara para deixar este mundo, é o chamado estágio de gigante vermelha. Uma estrela como essa tende a destruir ou empurrar para longe os planetas próximos, criando uma enorme bagunça. Hala gira em torno de uma gigante vermelha e deveria ter sido engolida ou destruída pela estrela em expansão há muito tempo. Mas ela ainda está lá. Embora Baekdu já tenha começado a queimar hélio e tenha encolhido para um tamanho menor do que o esperado, Hala não está nem um pouco incomodada. Os cientistas chamam Hala de o planeta proibido. Essa descoberta desafia o que pensávamos sobre como os planetas sobrevivem perto de estrelas envelhecidas. Ela levanta 2 teorias. Uma delas sugere que Baekdu já foi 2 estrelas, uma anã branca e uma gigante vermelha. Hala orbitava as 2, e elas se fundiram antes que a gigante vermelha se expandisse completamente. Isso permitiu que Hala sobrevivesse porque o hélio extra da anã branca impediu que a gigante vermelha crescesse demais. A segunda teoria diz que Hala se formou a partir dos detritos criados quando as 2 estrelas se fundiram. Nesse cenário, Hala seria um planeta muito jovem, orbitando uma estrela idosa. Os astrônomos planejam continuar a estudar Hala e procurar mais planetas como esse. Outro planeta estranho é chamado LTT 9779b. Esse nos assusta porque é muito brilhante. Ele reflete 80% da luz de sua estrela. Espelhos comuns refletem de 85% a quase 100% da luz, o que significa que esse planeta misterioso deve se parecer com um espelho áspero, com reflexos semelhantes a alumínio ou prata. Esse é outro planeta do tamanho de Netuno. Ele está localizado a 260 anos-luz de nós e foi descoberto pela espaçonave TESS, da NASA. Ele completa uma rotação completa em torno de sua estrela em apenas 19 horas. Ele está tão próximo de sua estrela que é extremamente quente, atingindo temperaturas acima de 1980 graus Celsius. Normalmente, planetas tão próximos perdem sua atmosfera e se transformam em rochas nuas, mas esse planeta quebra as regras mais uma vez. Desta vez, sabemos o segredo de sua sobrevivência.
Isso se deve às nuvens metálicas brilhantes do planeta, que são feitas de vidro e sal de titânio. Essas nuvens fazem chover titânio em sua superfície quente. Elas também refletem muita luz, evitando que o planeta fique muito quente e perca sua atmosfera. É como ter um escudo espelhado. O tamanho desse planeta também surpreendeu os cientistas. Ele é muito maior do que a Terra. Outros planetas tão próximos de suas estrelas são gigantes gasosos muito maiores ou pequenos planetas rochosos. Esse planeta é um gigante gasoso menor, e os cientistas não esperavam que ele existisse tão perto de sua estrela. Esse é o planeta mais brilhante já encontrado, ainda mais brilhante que Vênus, mas apesar de sua aparência fria, provavelmente não há um lugar amigável para a vida devido às suas temperaturas extremas e à estranha chuva metálica. E nosso último quebrador de regras é um planeta chamado WASP-107b. Os cientistas o descobriram usando o telescópio espacial James Webb. Ele está localizado a cerca de 200 anos-luz de distância de nós, na constelação de Virgem. Ele também é rápido e completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6 dias. Esse é um exoplaneta super Netuno. Ele é semelhante a Júpiter em alguns aspectos, incluindo o mesmo tamanho e temperaturas escaldantes. Mas a principal diferença é que ele é muito mais leve, mais fraco e menos denso. Ele é o planeta menos denso que descobrimos até agora. Depois de pesquisar um pouco mais, descobrimos também que ele tem uma cauda. O hélio no planeta se estende além da saída do trânsito. O planeta está perdendo lentamente sua atmosfera devido à radiação ultravioleta extrema da estrela. Isso cria uma cauda semelhante à de um cometa. Portanto, ele se parece com um cometa fofo. Mas isso foi apenas o começo. A baixa densidade do planeta, ou fluffiness, permitiu que os astrônomos estudassem sua atmosfera em detalhes. Eles encontraram algumas coisas surpreendentes, como vapor de água e nuvens feitas de partículas finas de silicato, que são como areia de granulação muito fina. A estrela hospedeira do planeta não emite muita luz de alta energia, mas como o WASP-107b é tão solto, a luz pode penetrar profundamente em sua atmosfera. Isso cria dióxido de enxofre, aquele cheiro quando você acende um fósforo. Em outras palavras, é um planeta fofo que chove areia e tem cheiro de fósforo. Os pesquisadores acreditam que as nuvens de areia na atmosfera se formam de maneira semelhante às nuvens na Terra. Elas têm apenas gotículas de areia em vez de água. Essas gotículas de areia se condensam, caem, transformam-se em vapor de silicato em camadas quentes dentro do planeta e, em seguida, sobem novamente para formar nuvens mais uma vez. E, novamente, esse planeta não poderia ter se formado em seu local atual. Os astrônomos dizem que ele provavelmente se aproximou de sua estrela a partir de uma órbita de nascimento porque foi atraído por algum vizinho mais pesado. Ele também segue uma órbita retrógrada, o que significa que orbita na direção oposta à rotação de sua estrela. Todas essas descobertas estão mudando a forma como entendemos os planetas e suas atmosferas, nos dando novas percepções sobre os mistérios do nosso próprio sistema solar. Ei, é possível que o Jurassic World não seja apenas uma fantasia. Os dinossauros podem realmente estar andando, nadando ou voando em algum lugar por aí, mas não na Terra. Alguns cientistas acham que pode haver planetas muito, muito distantes do sistema solar, onde vivem versões ligeiramente diferentes do Tiranossauro Rex e de outras espécies. Eles tiveram essa ideia com base no fato de que nosso planeta costumava ter níveis de oxigênio cerca de 30% mais altos do que os atuais. É por isso que formas de vida complexas e inteligentes, como os dinossauros, puderam se desenvolver em primeiro lugar. Eles também querem explorar os blocos de construção básicos que são a razão pela qual temos vida na Terra. Esses blocos são algo que conhecemos como aminoácidos, produzem proteínas, açúcares e material genético como RNA e DNA. São consistentes e existem principalmente em uma forma ou orientação. Há duas maneiras de serem orientados, direita e esquerda. Isso significa que se espelham um no outro, assim como nossas mãos. É algo que chamamos de quiralidade. Para que a vida exista, as proteínas devem ter uma forma, o que significa que podem ser orientadas para a direita ou para a esquerda. Em nosso planeta, quase todos os seres vivos, desde os menores insetos até as baleias e os elefantes, possuem aminoácidos com orientação para a esquerda. Não sabemos exatamente por que as coisas são definidas dessa forma, mas há uma teoria de que isso se deve aos meteoritos que caíram na Terra há 4 bilhões de anos. Eles trouxeram tipos específicos de aminoácidos e alguns outros materiais orgânicos e, de alguma forma, estabeleceram o padrão que temos hoje.
Talvez possamos usar telescópios especiais que criamos para procurar planetas, especialmente aqueles em que as condições são semelhantes às que existiam na Terra na época em que os dinossauros estavam por aqui. Nesse caso, seria melhor observá-los a uma distância segura, porque, considerando a aparência que podem ter, os pesquisadores dizem que essa pode ser uma escolha mais segura. Essa é uma ideia legal, mas ainda muito complicada. A história da vida em nosso planeta, especialmente a dos dinossauros, envolveu muitos eventos catastróficos e extinções em massa. Sempre há mais espaço para novas teorias sobre os dinossauros. Uma delas diz que o petróleo vem deles. Interessante, mas não é verdade. O petróleo se formou a partir de restos de animais marinhos e plantas de milhões de anos atrás. Isso foi muito antes do surgimento dos dinos. Pequenos organismos foram parar no fundo do mar. À medida que as bactérias decompunham os animais e as plantas, removiam a maior parte do oxigênio e alguns outros elementos. Isso deixou para trás apenas uma lama, que era composta principalmente de hidrogênio e carbono. Com o passar do tempo, esses restos foram cobertos por muitas camadas de lodo e areia. Quando a profundidade do sedimento aumentou para 3.000 metros ou até mais, o calor e a pressão transformaram os restos em gás natural e petróleo bruto. É possível que os dinossauros tenham vivido ou caído no mar e depois se transformado em petróleo da mesma maneira. Mas ninguém jamais encontrou petróleo bruto contendo seus esqueletos, portanto, essa é apenas uma teoria não comprovada. Depois, há a tese do dinossauro com penas, que ao contrário da anterior, parece ter mais base na realidade. Em 2010, os pesquisadores encontraram evidências de que, há 100 milhões de anos, havia uma espécie de dinossauro com penas. Outro grupo de cientistas afirmou que havia uma espécie diferente de 150 milhões de anos atrás, com sardas e penas marrom avermelhadas no topo da cabeça. Os padrões de cores provavelmente tinham seu propósito. Talvez fosse uma forma de se comunicar com outros representantes de sua espécie ou de atrair parceiros. Porém, anos depois, os cientistas estudaram o Microraptor, também chamado de dinossauro com penas. Eles perceberam que provavelmente era mais parecido com um pássaro do que com um dinossauro. O ponto principal é como as aves substituem suas penas. As que voam precisam trocá-las em uma ordem específica, caso contrário, não conseguirão voar bem. E os fósseis do Microraptor mostraram que essa criatura mudou as dela em um padrão semelhante. Portanto, não há certeza sobre em qual categoria esse animal se enquadra. Os dinossauros que tinham penas perdiam muito de sua pele, pedaço por pedaço, como caspa. Ei, Bob, está parecendo um pouco escamoso aí. Precisa de um shampoo novo? Sim, eles não trocavam de pele como fazem os lagartos, como se tirassem um terno velho. Quando falamos de dinossauros, geralmente não os imaginamos como criaturas sociais, mas sim como seres isolados, semelhantes aos lagartos. Mas alguns pesquisadores descobriram uma coleção de garras de 80 milhões de anos no deserto de Gobi. Isso significa que havia colônias que protegiam seus ninhos e guardavam seus filhotes, como as aves. Os crocodilos também são conhecidos por fazerem isso. Os pterossauros eram dinossauros voadores, enquanto os pelicossauros contavam com nadadeiras. Alguns estudos mostraram que essas duas espécies usavam suas cristas e velas ou nadadeiras exageradas para chegar a seus parceiros em potencial. No entanto, há muitas teorias sobre suas cristas e para que elas eram necessárias. Alguns especialistas acreditam que era assim que os dinos regulavam sua temperatura. Outros acham que eles precisavam de uma crista para se orientar no ar. É difícil dizer algo com certeza, pois seus fósseis são raros e eles não têm descendentes vivos. Mas a opção mais provável é que a crista tinha a mesma finalidade que a cauda do pavão e era usada para selecionar parceiros. Quanto maior a crista, mais chances o pterossauro tinha de conseguir um par. Você conhece os terópodes, aqueles predadores carnívoros assustadores que aparecem na maioria dos filmes de dinossauros? Bem, eles podem ter gostado muito mais de comer plantas do que de rasgar carne. Não todos, mas é possível que muitos não fossem tão ferozes quanto pensamos. Aqueles grandes e assustadores, como o T-Rex, poderiam ser exceções e não a regra. O fato é que os filmes mostram essas criaturas como sendo muito mais rápidas do que provavelmente eram na realidade. Provavelmente conseguiam correr um pouco mais rápido do que um atleta humano comum. Os cientistas estudam a dieta dos celurossauros. Esses parecem ser os parentes mais próximos das aves. Foi difícil descobrir isso, porque alguns dos animais desse grupo tinham dentes semelhantes a estacas, ou em alguns casos, não contavam com dentes.
Para entender o que comiam, os pesquisadores tiveram que procurar evidências diretas e verificar se havia algo em seus estômagos. E depois que descobriram certas coisas, inclusive um bico sem dentes, perceberam que esses animais seguiam uma dieta vegetariana na maior parte do tempo. Até mesmo alguns famosos, como os Velociraptors, poderiam ser apenas inocentes comedores de plantas e não feras aterrorizantes de Jurassic Park e de nossos pesadelos infantis. Há mais de 10 anos, os cientistas encontraram fósseis de um pequeno dinossauro. Era uma criatura do tamanho de um papagaio com pernas longas, de uma família com alguns dos predadores mais famosos que conhecemos, como o T-Rex e o Velociraptor. A maioria dos dinossauros que viviam em terra firme tinha 5 dedos, porém, mais tarde, alguns deles acabaram tendo menos. Essa nova espécie descoberta era especial porque, em vez de ter 3 dedos, o que era mais comum em sua família, contava com apenas uma unha afiada e curva na extremidade de cada membro dianteiro. A criatura provavelmente o usava para cavar os ninhos de insetos e se alimentar. Embora todos nós saibamos sobre o asteroide que exterminou os dinossauros, algumas pessoas têm outras teorias. Um paleontólogo chegou a pensar que esses animais possivelmente haviam chegado ao fim porque estavam comendo uns aos outros. Isso funcionou especialmente para os ancestrais de predadores ferozes e assustadores, como o tiranossauro. É possível que eles tenham ingerido tantos ovos de outros dinossauros que muitas espécies foram extintas. Quando começaram a comer os de espécies muito grandes que conhecemos como saurópodes, é possível que também tenham começado a ficar maiores. E nenhuma mãe dinossauro poderia impedi-los de comer seus ovos, pois ela não poderia estar por perto o tempo todo. Havia outros grandes animais predadores que comiam ovos, até mesmo os primeiros mamíferos. Mas, de qualquer forma, pesquisas posteriores mostraram que os dinossauros não poderiam ter comido em quantidade suficiente para causar a extinção em massa. E isso é tudo o que tenho a dizer sobre o assunto. Esse planeta é tão leve quanto aquele pedaço de algodão grudado no seu suéter. No mundo científico, ele é chamado de WASP-1993b, mas vamos chamá-lo de Planeta Algodão Doce. Ele está localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós. É claro que nunca o veremos com nossos próprios olhos, mas os cientistas afirmam que o planeta Algodão Doce é praticamente o primo maior e mais volumoso de Júpiter, 50% mais maciço. Ele tem uma densidade extremamente baixa combinada com outros fatores, como a alta temperatura e o brilho infravermelho de sua estrela hospedeira, que o tornam especial. Pode dar um close aqui, por favor? Obrigado. Está vendo como ele é fofo? Certo, agora você entende que seria impossível ficar em pé nessa superfície. De qualquer forma, não é sempre que se encontra algo como o WASP-1993b em uma festa planetária. Esses planetas podem ser fofos porque eles estão sendo cozidos por suas estrelas-mãe, inchando como um marshmallow que viu muita ação na fogueira. Mas o problema é que se você está tão perto da sua estrela e é feito principalmente de um coquetel de hidrogênio e hélio, você não vai manter o inchaço por muito tempo. É como tentar segurar um balão durante um furacão. Exoplanetas como esse fofinho aqui são muito raros, mas há também o WASP-107b que parece ser fofinho. Esse planeta está a 200 anos-luz de nós e escolheu a constelação de Virgem como sua residência oficial. De uma certa perspectiva, pode-se dizer que esse planeta é um imitador da Terra. Ele tem hélio e sua atmosfera contém dióxido de enxofre. Há alguma semelhança, com certeza, mas o WASP-107b tem a densidade de um marshmallow. Isso significa que podemos bisbilhotar através de sua atmosfera mais facilmente do que com um peso pesado como Júpiter. Os cientistas ficaram muito surpresos quando olharam através de seus superóculos espaciais, a câmera Miri do telescópio espacial James Webb. Eles avistaram nuvens feitas do material que constrói praias, silicato, ou como você deve conhecer, areia. Imagine castelos de areia no céu. Essas nuvens de areia estão na suíte da cobertura da atmosfera da WASP-107b, onde o termostato registra uma brisa de 500 graus Celsius. Normalmente seriam necessários 1000 graus Celsius para cozinhar esse tipo de nuvem. Por isso, os cientistas estão se perguntando como essas nuvens granuladas foram parar lá em cima. Acontece que o WASP-107b pode estar executando seu próprio ciclo de água arenosa, mas com silicatos escaldantes em vez de H2O. As partículas de silicato são arrastadas dos níveis inferiores escaldantes por algum tipo de elevador cósmico, depois esfriam, se juntam como nuvens e borrifam uma garoa de silicato. No entanto, ninguém está levando o protetor solar para esse tipo de tempestade de areia. Agora veja essa família de planetas Kepler localizada no sistema estelar Kepler 51.
Esse pacote de 3 planetas cósmicos está a cerca de 2.400 anos-luz de distância, parecendo enorme, mas com a mesma densidade do seu favorito. E é algodão doce mais uma vez. Os cientistas estão investigando de que são feitas essas delícias espaciais. Eles acreditam que esses planetas são grandes balões de gás hidrogênio-hélio com uma generosa camada de névoa de metano. Além disso, parece que esses planetas podem estar passando por uma redução cósmica. Agora vamos falar sobre um planeta chamado Mascara 5b. Não, ele não se parece com um daqueles tubos de cosméticos da gaveta da sua mãe. Os cientistas dizem que esse é um dos planetas mais quentes já descobertos. Eles o chamam de Júpiter ultraquente, mostrando seu tamanho impressionante, quase 2 vezes maior que o nosso próprio Júpiter. A temperatura diurna é de cerca de 2.700 graus Celsius, enquanto a noturna chega a 2.300 graus Celsius. Não há chance de qualquer tipo de vida sobreviver lá fora. Na verdade, essa é a segunda temperatura noturna mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura da lava derretida fica entre 700 graus e 1.250 graus Celsius. Portanto, o planeta é muito mais quente do que essa rocha líquida escaldante. Suas temperaturas ultrapassam até mesmo o ponto de fusão da maioria dos metais, que é de cerca de 2.000 graus Celsius. Os cientistas mencionam que o calor insano desse planeta é comparável ao do escapamento de um motor de foguete. Em 2005, uma estrela famosa ligou. Espere, isso é um nome ou um número de telefone? Tanto faz. Acontece que essa estrela tem uma irmã e elas têm nomes muito parecidos. A irmã tem um B no final. De acordo com a NASA, esse lugar parece ter saído de um filme de ficção científica, pois tem uma vibração hipnotizante de mármore azul. Essa aparência é resultado de uma atmosfera repleta de nuvens nebulosas com vidro. A chuva nesse planeta é uma precipitação cheia de vidro que gosta de cair para os lados graças aos ventos fortes, que sopram a uma velocidade de 8.690 km por hora. E sim, essa irmã é quente por algum motivo. Os cientistas mediram as temperaturas diurnas desse mundo de pesadelo. São cerca de 930 graus Celsius. Portanto, quando chove nesse planeta, é mais como se fosse vidro derretido caindo, em vez de um típico sistema de abastecimento de água. Talvez você não saiba, mas o espaço está repleto de WASPs. Os planetas WASP? Conheça o WASP-66b. Esse planeta quente e abrasador, semelhante a Júpiter, extrapola tanto as regras que chove ferro à noite. O lado diurno não é menos um pesadelo ardente. A temperatura lá é de cerca de 2.370 graus Celsius. O WASP-66b pode ser um pouco menor que Júpiter, mas não subestime sua grandeza. Essa bola de fogo está localizada a 640 anos-luz de distância da Terra, e seu clima aterrorizante é o resultado de uma órbita exageradamente extrema. Esses gigantes gasosos são apropriadamente conhecidos como Júpiteres quentes. Eles gostam de se manter quentes e por isso orbitam muito perto de suas estrelas hospedeiras escaldantes. Nesse caso, a WASP-66b está quase 10 vezes mais próxima de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Isso é perto demais para o conforto, deixando esse planeta rebelde preso à estrela. Assim, enquanto um lado se deleita com a luz eterna, o outro está preso em uma escuridão perpétua. 55 Cancri é uma verdadeira joia. É a superterra mais radical já vista. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ela estava repleta de tanto carbono que seu interior era cravejado de diamantes, graças à pressão insana e às temperaturas escaldantes de 2.700 graus Celsius. Mas os pesquisadores acabaram com a moda dos diamantes, mostrando que na verdade havia menos carbono do que pensávamos inicialmente. Bem, os diamantes não são de fato tão raros e caros, eles são apenas bem comercializados. O último destino de hoje é o GJ-1214b, localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse planeta é como uma Terra superdimensionada, quase 3 vezes maior em diâmetro e 7 vezes mais pesado. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue terminar uma pizza, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não é apenas o tamanho ou a órbita do planeta que é de outro mundo. É muito quente lá fora, com 230 graus Celsius de derreter a mente. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões alucinantes em GJ-1214b criam alguns materiais interessantes, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a habilidade de ser superfluida,
pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida. Mesmo que você tente usá-la, ficará desidratado.